16 de novembro de 2020. Neste exato momento, algo aconteceu no Brasil que fez os executivos dos maiores bancos do país perderem o sono. Não foi um assalto, não foi uma crise. Foi algo muito pior para eles. O Banco Central do Brasil lançou o Pix, um sistema de pagamentos instantâneo e gratuito. Em apenas 3 anos, o Pix processou mais de 42 bilhões de transações, movimentou mais de 28 trilhões de reais e, no processo, destruiu um dos negócios mais lucrativos da história bancária brasileira. Antes de entender o medo dos bancos, você precisa entender o império que eles construíram. Durante décadas, os bancos brasileiros lucraram com algo que você nunca viu: as suas transações financeiras. Cada vez que você fazia uma transferência TED ou DOC, os bancos cobravam entre R$ 8 e R$ 15. Cada vez que você emitia um boleto, mais R$ 3 a R$ 5. Cada vez que você usava o cartão de débito, o comerciante pagava taxas de 1% a 3%. Parece pouco? Vamos fazer as contas. Em 2019, o último ano completo antes do Pix, os bancos brasileiros lucraram 15 bilhões de reais só com tarifas de TEDs e DOCs, 8 bilhões de reais com tarifas de boletos, 45 bilhões de reais com taxas de cartões de débito e crédito. Somando, mais de 68 bilhões de reais por ano. Isso mesmo, 68 bilhões de reais que saíram do seu bolso e foram direto para os lucros bancários. E o melhor de tudo, para eles, claro, é que era invisível. Você nem percebia quanto estava pagando. Tarifas escondidas em letras miúdas, taxas administrativas, custos operacionais, um sistema perfeito, um monopólio lucrativo, um império invisível. Até que o Banco Central disse: chega! 16 de novembro de 2020. O Pix entra em operação. Os bancos, é claro, fizeram o mínimo possível. Interfaces confusas, limites baixos, bugs misteriosos. Mas algo inesperado aconteceu. O brasileiro se apaixonou pelo Pix. Em uma semana, 1,6 milhões de usuários cadastrados. Em um mês, 67 milhões de chaves Pix registradas. Em 6 meses, 270 milhões de transações por mês. Por quê? Porque pela primeira vez na história, o brasileiro comum teve acesso a algo que antes era privilégio: transferir dinheiro de forma instantânea, gratuita e simples. Sem tarifas, sem burocracia, sem letras miúdas. Antes eu pagava R$ 10 para fazer um TED, agora é grátis. Eu vendia na feira e tinha que pagar taxa do cartão. Agora recebo tudo por Pix. Minha mãe, que mal sabe usar celular, aprendeu a fazer Pix. E os bancos? Os bancos assistiram horrorizados. 2021, queda de 45% na receita de TEDs e DOCs. 2022, queda de 67% em emissões de boletos. 2023, transações por Pix superaram cartões de débito. O império estava desmoronando. E o pior ainda estava por vir. Porque os bancos não aceitaram essa derrota de braços cruzados. Eles contra-atacaram. De repente, começaram a aparecer problemas. Limites artificialmente baixos no Pix, R$ 1.000 por transação. Limites altos para TEDs, 50 mil a 100 mil reais. Apps que davam erro no Pix, mas funcionavam perfeitamente no TED. Coincidência? Quando não puderam cobrar pelo Pix diretamente, os bancos ficaram criativos. Taxa para aumentar limite do Pix. Taxa para Pix prioritário, que não existe tecnicamente. Taxa para receber Pix em conta empresarial. Pacotes de serviços que incluem Pix, mas custam R$ 30 por mês. Entre 2021 e 2023, federações bancárias gastaram mais de 150 milhões de reais em lobby no Congresso Nacional. O objetivo? Criar regulamentações que pudessem limitar o Pix ou permitir cobrança de tarifas. Projetos de lei surgiram do nada. Taxa de segurança para transações Pix, contribuição ao sistema financeiro, em transferências, limites obrigatórios, por questões de segurança. Nenhum passou. Mas a tentativa estava lá. De repente, toda semana tinha notícia sobre golpes via Pix e sequestros relâmpago.
usando Pix fraudes, facilitadas pelo Pix. Tudo verdade? Sim, golpes existem, mas a pergunta é, quem está amplificando essas notícias? Segundo dados do Banco Central, fraudes no Pix, 0,02% das transações. Fraudes com cartão de crédito, 0,15% das transações. Fraudes com boletos, 0,35% das transações. O Pix é 7 vezes mais seguro que cartão de crédito. Mas isso não aparece nos noticiários patrocinados pelos bancos. O Pix não é apenas um sistema de pagamentos, é uma redistribuição de poder econômico. Antes do Pix, 5 grandes bancos controlavam 80% das transações financeiras. Pequenos comerciantes pagavam 3 a 5% de taxa em cada venda. Bancos digitais tinham que pagar aos grandes bancos para processar transações. Depois do Pix, qualquer fintech pode competir em igualdade. Comerciantes economizam bilhões em taxas. O consumidor tem poder de escolha. Isso é democratização financeira. E os bancos tradicionais sabem disso. Veja os números. Itaú Unibanco. Receita de tarifas em 2019 foram 23,4 bilhões de reais. Receita de tarifas em 2023 foram 18,1 bilhões de reais. Queda de 5,3 bilhões de reais. Bradesco. Receita de tarifas em 2019 foram 19,8 bilhões de reais. Receita de tarifas em 2023 foram 15,2 bilhões de reais. Queda de 4,6 bilhões de reais. Banco do Brasil. Receita de tarifas em 2019 foram 16,2 bilhões de reais. Receita de tarifas em 2023 foram 12,7 bilhões de reais. Queda de 3,5 bilhões de reais. Somando os 5 maiores bancos, a queda foi de mais de 20 bilhões de reais anuais. 20 bilhões que ficaram no bolso do povo brasileiro. Agora você entende por que eles têm medo? Mas tem algo ainda mais assustador para os bancos. O Pix que você conhece hoje é só o começo. O Banco Central já está desenvolvendo Pix internacional, transferências instantâneas para outros países, sem SWIFT, sem taxas absurdas de câmbio. Imagine mandar dinheiro para Portugal, Angola ou Japão da mesma forma que você manda para seu vizinho. As remessas internacionais geram 8 bilhões de reais em lucros para bancos brasileiros por ano. Pix automático, débitos recorrentes, sem cartão de crédito, sem tarifas, sem juros rotativos. O mercado de cartão de crédito no Brasil movimenta 2,5 trilhões de reais por ano, com juros médios de 300% ao ano. Pix garantido, crédito instantâneo vinculado ao Pix, competindo diretamente com empréstimos bancários. O mercado de crédito pessoal gera 95 bilhões de reais em juros anuais para os bancos. Você está começando a entender a escala do que está em jogo? Não estamos falando de bilhões, estamos falando de trilhões de reais que podem sair das mãos dos bancos e ir para o mercado real, para as pessoas, para a economia produtiva. E é por isso que a guerra está só começando. Então, o que vai acontecer? 3 cenários possíveis. Cenário 1. A vitória do povo. O Pix continua evoluindo, quebrando monopólios, democratizando finanças. Os bancos se adaptam ou morrem. Cenário 2. O contra-ataque bancário. Lobbies conseguem criar regulamentações de segurança, que na prática limitam o Pix. Tarifas voltam disfarçadas. O império se reconstrói. Cenário 3. A revolução pela metade. Pix continua gratuito para pessoas, mas bancos conseguem cobrar de empresas. Uma vitória parcial para ambos os lados. Qual vai acontecer? Isso depende de você. Porque essa não é uma guerra entre bancos e Banco Central. É uma guerra entre um modelo antigo de fazer dinheiro com privilégios e um modelo novo de servir a população. E toda vez que você usa Pix em vez de TED, paga por Pix em vez de cartão, compartilha informação sobre as vantagens do Pix, cobra dos políticos que não destruam o Pix, você está defendendo em qual Brasil você quer viver. Os bancos não temem o Pix porque ele é inseguro. Eles temem o Pix porque ele funciona. E porque ele prova que é possível ter um sistema financeiro que sirva o povo, não que se sirva do povo. Agora me diz,
Você acha que os bancos vão desistir fácil? Deixa tua opinião nos comentários. Você confia no futuro do Pix ou acha que os bancos vão encontrar uma forma de destruí-lo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos sobre língua, cultura e sociedade lusófona.